Olá, meu nome é Ivan. Eu vim falar um pouquinho aqui sobre microscopia eletrônica, pela disciplina de Técnicas de Caracterização de Materiais, ministrada pelo professor Edilson Nunes Pounot. Bom, a gente vai falar especificamente sobre processamento de amostras para microscopia eletrônica de varredura, né? Um trabalho feito aí por Luiz Antônio, pela Embrapa, né? Em novembro de 2002. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as vantagens em relação ao microscópio óptico. A gente sabe aí que o microscópio eletrônico ele é mais moderno, né? Mas a gente vai ver um pouquinho das características dele e o que traz de benefício essa modernidade, né? Bom, um dos benefícios é o estudo com maior riqueza dos detalhes. Todos os detalhes são mais bem vistos aí pelo microscópio eletrônico do que pelo microscópio óptico, né? Ele utiliza também feixe de elétrons como fonte de iluminação. A gente sabe que o microscópio óptico ele utiliza de luzes, né? Enquanto o microscópio eletrônico ele utiliza feixes de elétron como fonte de iluminação. Ele também não tem lente de cristal, e sim tem bobinas, né? O que a gente chama aí de lentes eletromagnéticas. Essas são algumas das diferenças aí do microscópio eletrônico de varredura que vocês conseguem observar à direita da sua tela, é um microscópio eletrônico, para um microscópio óptico, que a gente já conhece, a gente já viu na apresentação passada. Bom, aqui a gente tem um comparativo breve aqui, né, do microscópio óptico e do microscópio eletrônico. Essas imagens a gente consegue observar aí, no caso do microscópio eletrônico, lentes eletromagnéticas e feixe de elétrons, né? Ele possui diferente estrutura interna. Ele tem também mais precisão e conforto na visualização, né? Como vocês conseguiram observar na imagem passada, tem um monitor para conseguir ver as imagens que estão sendo analisadas ali, né? Pelo microscópio, a gente consegue ver por um monitor, enquanto no microscópio óptico, a gente tem que encostar o olho ali perto da lente mesmo, né? Para conseguir visualizar o que a gente estiver estudando, o que a gente estiver trabalhando, né? Para a gente conseguir visualizar melhor o material ali. Assim como diferencia a estrutura, temos diferença na preparação das amostras também. Então a gente vê o microscópio eletrônico com estrutura totalmente diferente ali, o microscópio óptico utilizando de luz, né, para conseguir a gente conseguir observar melhor ali a amostra, né, enquanto o microscópio eletrônico não usa dessas luzes, além de usar monitor para conseguir observar as imagens. Bom, eu separei aqui as etapas gerais do processamento de amostra para essa microscopia eletrônica e eu não vou me aprofundar tanto nisso porque são etapas gerais de processamento. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre todas as etapas, né? Uma delas é a coleta, né? A gente tem que coletar a amostra, selecionar ela e também limpar. É aí a primeira etapa que a gente precisa concluir. A gente precisa também estabilizar a forma, né? A estabilização da forma da amostra. A gente precisa desidratar, né? E fazer a secagem também das amostras, né? Fazer a montagem e a cobertura, a conservação das amostras, o que é muito importante, principalmente aí dependendo das amostras que forem analisadas, e as condições de observação do microscópio, né? A gente tem que prestar atenção e se atentar às condições de observação do nosso microscópio eletrônico. Bom, aqui eu separei para vocês o que esse artigo consegue trazer também. Ele é bem complexo, né? É sobre outros procedimentos amostrais para microscopia eletrônica. Então a gente tem aí
processamento para tecidos animais e vegetais, processamento para fungos, bactérias, artrópodes e vermes, né? Processamento de amostra humana, visualização de compostos orgânicos. Então eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. O artigo ele traz bem resumido também, mas dá para ter uma noção bem legal, né? Todas as etapas também de cada processo desse que eu trouxe nesse slide, mas a gente não vai se aprofundar aqui porque tem outro um pouquinho mais interessante mais para frente, né? Que é o processamento de materiais, que é o que se encaixa um pouco aí mais na nossa disciplina, que é técnica de caracterização de materiais, e eu resolvi trazer ela um pouquinho mais detalhada. Bom, ela é relativamente mais fácil, né? A gente sabe, para você trabalhar com a bactéria, com fungo, né, com alguma coisa mais biológica, enfim, plantas e tudo mais, para observação, células é um pouco mais sensível do que a gente trabalhar com alguns materiais, né? Por sua grande maioria sólidos, que a gente vai fazer a observação nele. Então ela é um pouco mais fácil por isso, né? Porque dispensa de preparações prévias. Quando a gente fala assim, são preparações tão minuciosas prévias, né? Eles não são, nessas amostras não são utilizadas soluções fixadoras, né? Não é realizada eliminação de líquido e a amostra ela precisa ser o mais representativa possível, né? Outras etapas aí do processamento de materiais evitar o desgaste por atrito, né? Isso pode mudar aí a superfície que a gente vai analisar no microscópio, né? Eletrônico, evitar qualquer tipo de contaminação da amostra. Isso é para toda e qualquer amostra, né? A gente precisa evitar a contaminação. Amostra fixada ao porta-amostra através de fita adesiva apropriada, né? Isso é muito interessante também. Não é qualquer fita adesiva e tem que estar bem fixada ao porta-amostra, né? Tudo adequado para que a gente consiga ter uma observação pelo microscópio eletrônico de qualidade, né? E posteriormente o processo de metalização da amostra. Aqui a gente vai finalizar com duas imagens aí, né? Tiradas do microscópio eletrônico, né? Em materiais. Aqui a gente tem uma partícula de cinza de carvão mineral, né? Então a gente pode observar os detalhes com muita clareza e isso aí é muito interessante aí na microscopia eletrônica. Passando aqui, a gente tem a ponta de uma agulha de costura, né? Confeccionada em aço. Então, olha que precisão, né? Para a gente que está acostumado a ver uma agulha, não tem como a gente imaginar, né, essa precisão toda aí na ponta de uma agulha, né? As deformidades a gente consegue observar certinho. Bom, foi isso, né? Tá aí a referência do artigo, né? Que processamento de amostra para microscopia eletrônica de varredura, né? Um artigo muito interessante e eu fico por aqui. Muito obrigado.